Estamos num maio roxo, mês voltado à conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais. O diagnóstico mais comum em pacientes jovens com menos de 40 anos que sentem muitos impactos na qualidade de vida por causa da doença. Pois é, a prevenção, os cuidados diários são fundamentais no tratamento e no controle das patologias associadas às doenças inflamatórias intestinais. Quem nos traz mais informações é o gastroenterologista Antônio Carlos de Moraes. O Maio Roxo é o mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais, que são compostas basicamente de duas doenças, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Elas acontecem por uma causa multifatorial, mas de uma forma muito prática eu te diria que há uma desorganização no nosso mecanismo de defesa e as células que deveriam nos defender passam a gerar um processo inflamatório crônico no intestino. Basicamente isso. E aí, quais são os sintomas? Como perceber que algo errado está acontecendo? Esses sintomas nós chamamos dos sinais de alarme. Os sinais de alarme das doenças inflamatórias intestinais são principalmente a diarreia, aquela diarreia que se estende, que se prolonga por vários dias, principalmente com despertar noturno, a presença de muco como se fosse um catarro e sangue nas fezes, dor abdominal que se estende, que não melhora, emagrecimento, pode vir febre e podem surgir algumas manifestações fora do intestino, principalmente dor nas articulações, dor nas mãos, dor nos pés, associadas a esse quadro de diarreia. Os nossos hábitos alimentares e a nossa rotina não mais desregrada, tudo isso contribui de alguma maneira para o aparecimento e surgimento da doença? Sem dúvida nenhuma, né? Dentro das causas das doenças inflamatórias intestinais, nós temos dois fatores importantes, né? Que nós podemos chamar do esposoma, aquilo que o meio ambiente interfere no nosso dia a dia. E um deles é a alimentação. A alimentação, principalmente a alimentação com enlatados, com alimentos não naturais, o que a gente chama em inglês do junk food, né? Essa comida de sanduíches, processados, alimentos que não são naturais. Isso interfere na microbiota, na flora intestinal, e essa mudança na flora intestinal trazem o predomínio de bactérias que não são boas, bactérias que podem gerar, sim, um processo inflamatório crônico. E nessa investigação, quando se procura um médico com a suspeita não dessa doença por conta dos sintomas, exames também laboratoriais, eles são solicitados? Um exame muito importante para nós verificarmos se existe a doença inflamatória intestinal é a chamada calprotectina. A calprotectina é um exame de fezes onde nós conseguimos perceber se há atividade inflamatória intestinal, se tem inflamação no intestino. E o outro exame absolutamente fundamental é a colonoscopia, é a endoscopia que é feita através do reto. Nós, com a colonoscopia, conseguimos chegar em todo o intestino grosso e na parte final do intestino delgado. E dessa maneira nós temos aí um percentual muito grande de chance de fazermos o diagnóstico das doenças inflamatórias intestinais, seja a doença de Crohn, seja a retocolite ulcerativa. A doença inicial, ela pode evoluir para casos mais graves, por exemplo, para o surgimento de um câncer no intestino? Pode, Joyce, principalmente a retocolite ulcerativa. Quando a doença não é controlada, quando a doença não é colocada em remissão, e precisa ficar claro aqui que quando nós estamos falando de retocolite ulcerativa e doença de Crohn, nós estamos falando de doenças crônicas. Nós não vamos usar a palavra cura, mas nós vamos usar a palavra remissão. Quando nós não conseguimos colocar o paciente em remissão, principalmente na retocolite ulcerativa, o processo inflamatório crônico pode sim gerar um câncer de intestino. O que eu quero dizer é que os pacientes com retocolite ulcerativa, eles têm maior chance de desenvolver câncer do que a população em geral. Então é fundamental que esses pacientes sejam bem acompanhados
sejam controlados e tenham a sua doença colocada em remissão. O nosso alvo terapêutico é a cicatrização da mucosa, ou seja, tornar a mucosa do intestino normal. Em relação ao tratamento, o que é possível fazer? Quais são as práticas mais adotadas hoje? Joyce, nós avançamos muito no tratamento, né? Hoje nós temos drogas muito potentes, que é a chamada terapia biológica. A terapia biológica, que inclui drogas como o infliximab, o adalimumab, o golimumab, o ustekinumab. Hoje temos chegando também drogas orais, drogas que são tomadas pela boca, são chamados inibidores de JAK, são drogas muito eficazes que levam à cicatrização da mucosa e que dificultam as complicações. Na doença de Crohn e na retocolite ulcerativa, também a cirurgia é uma forma de tratamento. Eventualmente, o quadro, quando nos chega o paciente, ele já tem complicações tão graves da doença que é proposto o tratamento cirúrgico, que é a retirada de um pedaço do intestino, eventualmente é necessário uma bolsa de colostomia ou de ileostomia, mas essa parte cirúrgica apenas nos quadros mais graves. O que nós tentamos é tratar o paciente inicialmente com medicamentos. Mas o que é importante os pacientes saberem hoje é que o nosso arsenal terapêutico, as nossas opções de tratamento são muito boas e nós conseguimos controlar as doenças.